Bíblia aberta, 1 João, capítulo de número 3. Você que chega agora, alguém falou da campanha, insistiu para você participar, você está aí. Semana passada a gente leu versículo a versículo do livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus. A gente já leu essa semana, segunda semana, capítulo 1 e capítulo 2 de 1 João. Agora vamos ao capítulo 3. O tema do capítulo 3, a gente vai iniciar a leitura agora. Tem como epígrafe ou título, é a mesma coisa, Os Filhos de Deus. Diz assim o texto sagrado: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha só, olha que coisa linda e que profundeza ou que profundidade espiritual nós acabamos de ler. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Eu poderia dizer aqui, para facilitar o nosso aprendizado, eu poderia dizer assim, nós somos filhos de Deus e o mundo nos estranha, sabe? Estranhar. O mundo não se adapta a gente, porque o mundo não conheceu, não aceitou Jesus. Agora, nós simplesmente estamos recebendo o reflexo desse mundo. Por isso que a Bíblia diz, não ame o mundo nem no que o mundo há. E quando nós falamos isso, irmãos, preste bem atenção aqui. Nós precisamos fazer uma reflexão. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. No entanto, nós temos sim muitos, como eu posso dizer, nós somos muito atraídos pelas coisas do mundo. As coisas do mundo parecem boas. Mas eu quero dizer para você e dizer para mim mesmo que enquanto filhos de Deus, essas coisas do mundo não combinam conosco. São estranhas. E aqui nós precisamos fazer uma confissão diante de Deus. E a confissão deve passar pelo pedido de perdão. Porque quando você valoriza as coisas em detrimento das pessoas, possivelmente você está amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Quando você apela para a mentira em busca de um proveito para si ou tirar proveito da situação, você está amando o mundo. Porque às vezes a gente pensa que amar o mundo é tomar cachaça, é viver aí final de semana fazendo o que quer, na farra, isso é amar o mundo. Não, não é só isso. Amar o mundo é andar no ritmo do mundo. É você praticar os valores primários do mundo, que é a mentira, que é a soberba, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a prática desordenada do sexo, que é a desvalorização da família, quando você homem, usa a força do braço, a força do dinheiro, porque é só você que trabalha em casa, e você diz aqui, quem manda sou eu, é do meu jeito. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? O mundo faz isso, isso é comum no mundo. E olha que nem todas as pessoas do mundo fazem isso. E você, quando pratica essas coisas, você está amando o mundo. Então, amar o mundo, eu repito, não é viver uma vida desmantelada e devassa, apenas isso. É você caminhar no ritmo do mundo. É você dançar conforme a música do mundo, trazendo esses valores para dentro da sua casa e fazendo esses valores seus, valores que é do mundo, você coloca para dentro de você.
você absorve esses valores. Então isso é amar o mundo. E outra observação aqui é que você deve ter prazer quando você se sente recriminado ou rejeitado pelo mundo. O apóstolo Paulo já falou disso. Ele disse que quando ele passa humilhação, quando ele passa perseguição, quando ele é injuriado, perseguido, maltratado por amor de Cristo, ele sente um gozo na sua alma. Ele fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Então vamos lá. Continuando aqui a leitura, capítulo 3, versículo 2 diz assim. Na verdade, versículo 3, né? E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia. Ele está dizendo que aqueles que creem em Deus e que entendem esse mecanismo espiritual de que naturalmente o mundo vai nos rejeitar, essas pessoas, elas naturalmente estão buscando melhorar e se purificar. Ou seja, se você for olhar direitinho, isso daqui é o processo de santificação, que começa assim, ó, você aceita Jesus, deixa aquela vida desmantelada, começa a ter experiências com Deus, daqui a pouco você não quer só e não fica satisfeito em só deixar o mundo, deixar a vida desmantelada, mas você quer conhecer a essência de Deus. Você sente falta de ter o aperfeiçoamento do seu caráter através de Cristo. E quando você sente essa necessidade e busca, você entra nesse processo de santificação que ele fala aqui, João fala de uma purificação, porque ele mesmo, Cristo, é puro. Versículo 4 do capítulo 3 de 1 João, vamos continuar a leitura. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha aqui, deixa eu lhe falar algo importante aqui. Davi, lá no Salmo 51, ele pediu a Deus perdão pela iniquidade cometida, pelo pecado e pela... Me faltou agora da memória, mas eu vou lembrar. Ele pede perdão pelo pecado, pecar que é errar o alvo, iniquidade, lembrei agora, e transgressão. Se você olha a grosso modo, você acha que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando Davi diz assim, Senhor, me perdoa pelas minhas transgressões, ele estava dizendo assim, ó, eu sei que eu estava indo de encontro a uma lei. Eu não errei inocente. Eu sei que tinha uma lei que dizia que eu não podia fazer e eu fiz. Eu transgredi. Quando ele diz assim, ó, Senhor, me perdoa pela minha iniquidade, se você olhar a iniquidade, ela é uma espécie de pecado hediondo, um pecado nojento. Para a gente aprender aqui, ficar mais fácil. A iniquidade vem de inico. É um pecado, assim, normalmente de ordem sexual, um pecado, assim, como um crime. Tem crime que até a sociedade não faz tanto caso, mas tem alguns crimes que a sociedade acha nojento, abomina, rejeita. Pois bem, a iniquidade é como se fosse um pecado assim, nojento, sabe? Aquele pecado que não dá para tolerar. Foge de todos os limites. Aí olha só o que João está dizendo. João está dizendo que... Cadê aqui o versículo? Qual foi o versículo que a gente parou? Achei aqui. Versículo 5, né? E bem sabei que ele se manifestou para tirar os... Cadê, meu Deus, o pecado? Achei aqui. Versículo 4. Desculpa. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, todos aqueles que pecam,
têm a tendência e naturalmente eles vão se deparar com um pecado nojento, vamos dizer assim. Aqui a gente entende dizendo o seguinte: um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva outro abismo. Por isso que você tem que ter a sua vida espiritual no altar de Deus. E você deve enfrentar todo e qualquer foco de pecado. Todo e qualquer vestígio e brechinha de pecado você tem que enfrentar na sua vida. Está bem atento, porque o pecado é iniquidade. Aqui, segundo João, o fato de você pecar leva você a cometer pecados maiores, mais rejeitável, vamos dizer assim. Versículo 5. E bem sabei que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. Meu Deus do céu. Será que dá para dizer amém? Vou repetir. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. E aqui, o melhor exemplo para a gente entender esse versículo é o exemplo da ovelha e do porquinho. O porquinho, ele não só passou pela lama, o porquinho vive na lama. A ovelha não pode viver na lama porque não é natural ela viver na lama. Ela pode até cair na lama, ela pode se sujar, mas logo, logo ela vai receber o primeiro auxílio que se apresentar, ela vai receber porque ela não quer viver na lama. Esse é o melhor exemplo para entender esse versículo. Esse não viver pecando é não viver na lama. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só, que declaração poderosa a gente está aqui, ó. E a gente tem que prestar atenção, senão passa desapercebido. Olha aí, o grande objetivo do Filho de Deus vir até a terra está aqui revelado no versículo 8. Qual é o grande objetivo? Diga assim comigo. Diga comigo. Desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. E aqui, olha, deixa eu lhe falar algo. Se você quer se aproximar mais de Deus e receber todas as ferramentas. Não, eu vou falar numa linguagem melhor da gente entender. Vamos lá. Se você quer ser patrocinado por Deus, você quer ser patrocinado por Deus, eu vou melhorar ainda. Você quer ser bancado por Deus, se disponha a partir de hoje a desfazer as obras do diabo. Porque Deus, ele vai lhe dar tudo que você precisar. Porque ele deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz com esse objetivo. E ser crente não é ter o nome no hall de membro de uma igreja, nem ter uma carinha de bonzinho, nem ficar apertando a mão dos outros, meu amado, nem tá dando beijinho, nem tá dizendo um eu amo o outro, não. Isso tem nada a ver, não. Isso daí pode ser alguns bons costumes que a gente preserva, mas não tem nada a ver com isso. Ser crente cristão é você desfazer as obras do diabo. E tem pessoas que acham que desfazer as obras do diabo é andar profetizando por aí. Eu estou vendo, Jesus mandou dizer, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não sei o quê, não sei o quê.
desfazer as obras do diabo é você intervir através da graça que Deus te dá nas artimanhas do diabo. Isto é, vou lhe dar um exemplo. Quando você vê no meio da sua família aquela guerra, um contra o outro, um falando mal do outro, você tá pelo Espírito de Deus, é filho de Deus, você vê logo que é uma seta do diabo. Aí você entra no meio para desfazer aquele embaraço, aquela discórdia, aquele disse-me-disse, aquela mentira, aquele puxa para um lado, aquele puxa para o outro. Quando você entra aí para desfazer, para juntar e não espalhar, para jogar água na fogueira e não colocar a lenha na fogueira, você está fazendo a obra de Deus. Você está recebendo galardão da parte de Deus. Isso é em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Quando você se põe em obstáculo às obras do maligno, você está fazendo a obra de Deus, porque esse foi o grande propósito que Deus veio aqui na terra. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. É por isso que o evangelho é tão direto que tem hora que a gente olha para ele e diz: meu Deus do céu, me ajuda, Jesus, me ajuda a ser crente. Me ajuda a ser crente, porque João é muito direto e não tem meio termo não. Ou é ou não é. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aí o finalzinho diz, é isso que eu quero ler aqui, o versículo 10, finalzinho. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E agora, irmãos? Sabe o que é praticar a justiça? Praticar a justiça é você dar a cada um o que é seu. Isso é ser justo. E a gente pratica a injustiça em várias áreas da nossa vida, viu? Por exemplo, um homem que foi chamado por Deus para proteger, amar sua esposa. Aí o cara, quando a esposa dá as costas, vai, trai a esposa, vive enganando a família. Isso é uma injustiça. E você vai pagar pela sua injustiça, viu? Você vai pagar pela sua injustiça. É o moço, é a moça que poderia ajudar o pai e a mãe nos trabalhos domésticos. É um preguiçoso. Isso é injusto. Isso é injusto. É injusto. Na minha condição, estou vereador do Recife, colocado pelo povo de Deus para lutar pelos princípios do povo de Deus. Aí quando eu chego lá, eu me acomodo, começo agora para não ir de encontro ao poder, aquilo que está estabelecido, eu começo, não é assim não, ninguém está vendo, deixa para lá. É injusto isso. Eu vou pagar meu preço. Eu vou pagar meu preço. Então a gente pensa que a injustiça é com coisas grandes. Injustiça ou justiça a gente pratica o dia todo, todos os momentos. Ou é justo ou é injusto. E a comunhão com os nossos irmãos determina se nós somos de Deus ou não. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era maligno e matou seu irmão. E por causa o matou. E por que causa o matou? É uma pergunta. Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos justas.
Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Sabe o que ele está dizendo aqui, em outras palavras? Não é para você ficar triste, nem abismado porque o mundo lhe odeia, não. Você não tem nada com o mundo, você não parece com o mundo, você não tem pacto com o mundo, você não foi chamado para viver nesse mundo eternamente. Você está de passagem aqui, o mundo não combina com você. Nós sabemos, versículo 14, que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Meu Deus. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Eu vou repetir isso daqui. Eu vou até grifar esse versículo que tinha passado desapercebido. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Menino, esse versículo é pesado, viu? Deixa eu grifar aqui. Vou ler de novo. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Meu Deus do céu. Ame seu irmão. Precisa nem explicar esse versículo, né? Deixa a gente tão constrangido assim, no bom sentido, que conhecemos o amor nisso. Versículo 16. Que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que coisa bonita, né? Ser crente não é fácil. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração ou fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Ou seja, você pode ajudar, ver seu irmão precisando e endurece seu coração. Aí João está questionando, que amor de Deus é esse que está em você, hein? Você não pode falar de amor, você não pode viver o amor. Pesado isso aqui, viu? Versículo 18. Por isso que é importante, tá vendo? A gente estudar a palavra, ler com calma. A gente fica constrangido, pedindo misericórdia a Deus, que a gente falha muito nisso. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu vou repetir. Meus filhinhos, não amemos de palavra. Chega, irmãos. De tanto blá, 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 de tanta conversa fiada. Vida espiritual é vida de obra. É vida de resultado que faz com que a fé se concretize em alguma coisa. Vamos correr aqui para a gente orar. Faltam poucos versículos. 19 do capítulo 3 de 1 João. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É esse sentimento cá pra gente, viu? Não diga a ninguém não. Esse sentimento que eu estava aqui, lendo esses versículos e dizendo misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ainda bem que chegou a salvação aqui para mim, que é isso aqui. Se teu coração te condena, maior é Deus. Ou seja, a gente vê que a gente cai e peca nessas coisas e às vezes a gente nem pede perdão a Deus porque, meu Deus, a Bíblia está dizendo, maior é Deus para te perdoar. Aleluia, glória a Deus. Maior é Deus do que teu coração que te condena, que cobra. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista, ou à sua vista. E o mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento.
E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Ou seja, você está em Cristo e Cristo em você. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Amém, glória a Deus. Graças a Deus.